Olá, pessoal. Aqui é a professora Monalise de Informática e hoje eu vou começar com vocês conceitos básicos de planilhas eletrônicas. Vocês sabem o que é uma planilha? A planilha eletrônica, planilha de cálculo ou folha de cálculo é um programa de computador, um software, né, que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela ela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. O nome eletrônica, né, de planilha eletrônica, ela se deve à sua implementação, né, por meio de programas de computador. O que antes era feito manualmente, né, hoje é feito através desse programa. Então, aqui eu vou utilizar com vocês o Calc do LibreOffice, tá? Que é um software gratuito, livre, mas em casa eu acredito que vocês tenham o Excel. Então, as mesmas fórmulas que eu explicar aqui, os mesmos conceitos, vocês vão utilizar aí. Eu acho que muda, né? Muda só aí, talvez os ícones, né? Onde você encontra determinado comando, mas basicamente os conceitos são os mesmos, certo? Então aqui a gente tem uma planilha, tá? Normalmente um arquivo ele pode ser composto por mais de uma planilha. Então aqui embaixo, ó, vejam vocês, eu tenho planilha 1, planilha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso estar inserindo quantas eu quiser, tá? Então aqui vejam, né, no meu programa eu tenho a barra de menu, arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, e assim por diante. A barra de ferramentas, né, a barra de ferramentas padrão e a de formatação. Aqui, ó, eu tenho a caixa de nome da célula. Cada quadradinho desse aqui é chamado de célula, tá? Já vou explicar por quê. E aqui eu tenho minha barra de fórmulas. Toda fórmula que eu digitar na planilha aparece aqui, né? E eu posso editá-la aqui também, certo? Então vejam, a minha planilha ela é composta por colunas que são identificadas por letras A, B, C, D, E e assim por diante, tá? E as minhas linhas identificadas por números. Se eu apertar aqui o Ctrl mais a setinha para a direita, eu vou lá para o final, tá? Então, a minha última coluna é a AMJ. Tem aproximadamente quase 18 mil colunas, certo? Ctrl de novo, setinha para a esquerda. Ó, eu volto. E as linhas, quantas linhas tem? Ctrl, setinha para baixo. Tem 1.048.576 linhas. Bastante, né? Ctrl, setinha para cima. Né? Não vou utilizar tudo isso, mas a nível de curiosidade, né? É interessante que vocês saibam. Então, aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho as células, né? Quando eu clico, né, eu seleciono a célula. Então, vejam, a minha célula tem um endereço, tá? O endereço ele é composto pela letra da coluna mais o número da linha. Então, aqui, ó, a primeira seria a célula A1, a segunda aqui, célula A2, aqui, A3. Vamos para cá agora, ó. Aqui, ó, eu tô na coluna B, na linha 1. Então, B1, B2, B3. Aqui eu tô na coluna C, C1, C2, C3 e assim por diante, tá? Cada célula tem seu endereço, ó. Se eu clico aqui, essa célula aqui é a C7, certo? Então, a gente vai começar a fazer uma fórmula aqui, ó. Eu tenho 2 operandos nessa linha, mais 2 nesse. Então, eu vou fazer uma fórmula de adição, subtração,
multiplicação e divisão. Então, como que eu faço a adição, pessoal? Lembrando que toda fórmula começa com o sinal de igual. Igual. Que célula que tá o 2, ó? A minha célula, aqui no caso, é a A2. Então, não vou colocar o número, eu vou colocar o endereço da célula onde se encontra o número. Então, onde está o 2? Na A2. Mais, adição é o sinalzinho de mais. Onde que está o 1? Na B2, certo? Terminei a minha fórmula, dou Enter. Então, 2 mais 1, 3. Aqui, mesma coisa, ó, igual. Então, aqui, ó, que célula que é essa? A3 mais B3. Então, células onde estão o 3 e o 2. Enter. Então, aqui eu fiz a adição desses números. Aqui eu vou fazer a subtração. Aqui eu vou centralizar. Igual. Mesma coisa, ó. A2 menos B2. Enter. Aqui embaixo, igual. A3 menos B3. Certo? Multiplicação. A multiplicação, o sinal não é o X, tá? O sinal é o asterisco. Então, ó, 2, ó, vezes esse aqui. 1 igual a 3 vezes 2. Então, aqui eu multipliquei os dois números. E a divisão? Deixa eu diminuir aqui embaixo, ó, é o zoom, tá? Diminuir um pouquinho o zoom. Então, aqui igual a 2. A divisão é essa barrinha aqui, ó, tá? Então, 2 dividido por 1. Então, A2 dividido por B2. Certo? Mesma coisa aqui, ó. A3 dividido por B3. Certinho. Então, aqui, né, eu vi os operadores matemáticos. Mas eu tenho também outros operadores, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui o que nós vimos foi a adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas vejam, eu também tenho a porcentagem e a exponenciação. Exponenciação é quando eu quero elevar um número ao outro. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo, tá? Então, eu uso esse sinal aqui para indicar exponenciação. Então, vejam vocês que a gente tem uma prioridade, igual na matemática, né? Para fazer uma fórmula, porque uma fórmula não vai ter, às vezes, só um operador, vai ter mais de um. Então, a prioridade matemática aqui é primeiro parênteses, depois a porcentagem, exponenciação, multiplicação, divisão, soma e subtração, certo? Então, aqui, ó, eu tenho uma fórmula, tá? Eu não coloquei células para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu tenho 3 mais 2 vezes 4. De acordo com a minha prioridade matemática, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Ele não vai fazer o que vem primeiro, tá? Aqui, ó, no 20. Aqui ele vai fazer o que está entre parênteses, porque a prioridade é o parênteses. Então, ele vai fazer 3 mais 2, 5, vezes 4, 20. Aqui, ó, o
que ele faz primeiro? Ele vai fazer primeiro a divisão para depois fazer a soma, porque essa é a prioridade, ó, veja, né? Aqui, ó, a prioridade primeiro é a divisão para depois a soma. Deixa eu fazer aqui. Então, ele vai fazer 10 dividido por 2, 5. 5 mais 8, 13. Aqui, primeiro parênteses, agora sim ele vai fazer o parênteses para depois dividir. Então, 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. E aqui, né, de acordo com a prioridade, ele vai fazer a exponenciação primeiro, vai pegar o resultado, fazer a multiplicação, pegar o resultado e fazer a soma. Então, quando nós formos fazer uma fórmula, tem que verificar essa prioridade, porque daí, dependendo do que eu vou fazer, às vezes tem que colocar entre parênteses, certo? Existem outros operadores que a gente vai poder estar utilizando também. Os operadores relacionais, que são esses aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui. Aí. Esses são os operadores relacionais. Nós vamos usar para comparar. Então, sinal de igual, maior ou igual, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente, certo? Aqui, ó, também a gente tem outros operadores. Aqui eu tenho o operador de texto, esse símbolo aqui, que serve para concatenar, né, dois textos. Operador de intervalo, que é os dois pontos, né, igual, soma, B1, dois pontos, B5. Esse dois pontos quer dizer intervalo, da B1 até B5. E o ponto e vírgula é um operador de união. Então, se eu coloco igual soma A1, C3 e D6, eu estou somando somente essas células. Tudo bem? Então, vejam. Aqui, ó, que eu já tenho outra planilha aqui. Vejam essa planilha Notas de Informática. Outra coisa, o que eu posso digitar nas células? Eu posso digitar texto, posso digitar número, tá? Não necessariamente só número, eu preciso dos textos também, tá? E esses textos vocês podem formatar, tá? Eu posso mudar aqui o tamanho da fonte, o tipo da fonte, negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor da fonte, a cor de fundo da minha planilha, os alinhamentos eu tenho aqui também, tá? Posso colocar bordas, né? Porque o que a gente tem aqui são linhas de grade, então se você for imprimir não vai aparecer, tá? Então você tem que colocar, no caso aqui, as bordas, tá? No meu caso, se encontram aqui, ó. Bem? Então, aqui, ó, eu tenho uma planilha de notas em que eu vou calcular o total e a média, tá? Então, vou fazer aqui de novo, ó. Para apagar, delete o backspace. Igual. Então, ó, eu vou somar essa célula mais essa, tá? Então, B3 mais C3. São as células onde esses números se encontram. Eu não preciso, às vezes, ficar olhando, é só eu clicar sobre a célula, vai aparecer o endereço aqui, tá? Então, vou fazer um por um, ó. Não precisa também, depois eu vou ensinar vocês a copiarem. Mas agora, a princípio, faz um por um, tá? Então, igual 8 mais 9. Igual 10 mais 10. Então, ó, fiz o total, certo? Vou fazer a média. O que é a média? O total dividido por 2. Então, igual essa célula dividido por 2. Tem outras formas de fazer também, tá? Depois eu vou explicar para vocês.
Eu calculei o total das notas e a média de cada aluno. Aqui também, pessoal, tem a formatação, tá? Dos números. Então, aqui em cima eu posso adicionar casa decimal e excluir casa decimal. Então, aqui eu vou adicionar para ficar igual nota mesmo: 6,0, 5,0, certo? Outra coisa, às vezes acontece de eu precisar mesclar uma célula. Então, digitei lá em cima, notas de informática. Eu quero que fique centralizado, ó, e que essas divisões aqui das células, elas desapareçam. Então, eu seleciono tudo e vai ter um botãozinho lá na barra de ferramentas, mesclar e centralizar células, ó, tá? Então, consegui mesclar, tá bem? Bom, pessoal, então agora eu vou salvar o meu arquivo, tá? Então, eu vou aqui em arquivo, tanto faz salvar ou salvar como quando eu salvo pela primeira vez. Então, aqui, ó, vocês vão perceber que a extensão o tipo do arquivo, né, ou a sua extensão, no caso aqui do Calc, é ODS. Se eu for abrir lá no Excel depois, eu posso estar salvando aqui com a extensão do Excel, que é XLS, tá? Então, para vocês verem que tem essa diferença também, da mesma forma que o Writer tem a diferença com o Word. Então, aqui a gente tem a extensão ODS e no Excel XLS. Então, se for abrir no Excel, lembrar de salvar com a extensão XLS, tá bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Aí resolvam os exercícios aí, tá bem? Obrigada. Tchau, tchau.